Aleluia. Chamar o pastor. O pastor Miqueias vai estar trazendo uma palavra para a igreja. Amém? Esteja com o seu coração como terra fértil. Abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 15. Eu vou ler alguns versículos. Coloca na tela para mim, eu vou seguir na tela. Isso, 15, versículo 3. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 3. Diz assim: Samuel 15, 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até as mulheres de peito, aquelas que amamentavam, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Verso 8. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. 9. Verso 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, preste atenção nisso. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as de segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou-me de seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou o Senhor. Verso 22 agora. 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer... Nós vamos até o 28 agora. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul, o profeta, a Samuel: Pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Porquanto rejeitaste as palavras do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele pegou pela orla da capa e a rasgou. 28. Então Samuel lhes disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Só até aí. Amém, irmãos? O que tem a ver a vida de... Pode tirar a tela aqui, deixa a tela do dia. O que tem a ver a vida de Saul com o mês de consagração? O que tem a ver a vida de Davi, que é o melhor aqui, o próximo de Saul? O que tem a ver isso com dezembro de consagração? O que tem a ver? Pastor, tem alguém lá fora? Tem ninguém lá fora não, né? Tem nenhum dos obreiros lá fora, quero todos aqui. Ok. O que tem a ver isso tudo? O que tem a ver isso tudo com esse mês? Eu estava perguntando a Deus: o que tem a ver isso, Pai, com essas coisas? O que tem a ver? E o Senhor me fez entender, me fez lembrar de algo que não está escrito aqui nessa palavra. Não está escrito aqui de fato, onde nós lemos. Mas há um conhecimento teológico, há um conhecimento extra-bíblico, cultural, que você precisa entender que tem a ver tudo o que nós estamos estudando, o que nós estamos sendo ministrados neste mês, que é o mês de consagração. Amém?
Amém, irmãos? A igreja está viva? Aleluia. Pastor, o que tem a ver isso? Primeira coisa, querido, sabe uma coisa que é difícil a igreja entender? E quando eu falo a igreja não é um ou outro, é todo mundo. Não é só nós aqui, a igreja aqui da pastora do lado, é a igreja lá de baixo, é a outra igreja. Sabe que há uma coisa muito difícil de entender no meio cristão, é uma coisa chamada submissão. É uma coisa terrível. É uma coisa que não se entende nas coisas, não se entende, a pessoa não entende a vida dela. E aí, não se entende submissão e não se vive milagres. Sabia? Quando você não entende submissão, você não vive milagres. Mas pastor, como é que não se vive milagres quando não se entende submissão? O que é estar submisso? Submisso não é ser empregado. Aí as mulheres vão dizer, né? Ah, mas como que eu sou submissa ao meu marido? Eu não vou fazer tudo o que ele manda. Eu não sou um capacho do meu marido. Ou também ao contrário, tem homens que é submisso às mulheres. Tem homens frouxos que são submissos às mulheres. Eu não estou aqui fazendo apologia nem ao feminismo e nem ao machismo, amém? Muito pelo contrário, eu acredito que Deus pode levantar pastora, eu acredito que Deus pode levantar apóstola, eu acredito que Deus levante missionária, eu honro a vida das mulheres como uma vida assim como o homem, mas existe dentro de um princípio cristão, princípios, dentro da ordem cristã existem princípios que Deus não foge, sendo você homem, sendo você mulher, sendo você o que for, amém? O que acontece? Deus, ele olha, o evangelista Vitor disse aqui, nós não vemos como membro, não vemos mesmo. Eu não estou aqui atrás, como fundador da igreja, eu não estou aqui atrás de membros, eu não estou aqui atrás de pessoas para ser numerosos, eu estou aqui atrás de filhos e filhos apostólicos, aleluia, você entende isso? Mas qual é a diferença de membro e qual é a diferença de filho? O que tem a ver isso com Saul? O que tem a ver isso com consagração? Sabe o que tem a ver? Os filhos de Deus, eles entendem o que é submissão. Os filhos de Deus entendem o que é submissão. Aí a primeira pergunta é, você é filho ou não? E quando eu falo submissão, não é autoritarismo. Você já viu? Eu já vi muito lá na parte no nosso país, lá na parte do Nordeste, onde vem todo aquele sistema bem rígido, você já viu? Mulher tem que calar a boca e pronto, acabou. Já viu? Não precisa ir muito longe, aqui perto também tem isso. Eu não estou falando de autoritarismo, porque autoritarismo não é a ordem de Deus. Quem é autoritário não tem autoridade. Por quê, pastor? Quem é autoritário precisa colocar jugo e opressão para demonstrar que tem autoridade. Jesus nunca colocou um jugo em cima de ninguém para mostrar que ele tinha autoridade. Muito pelo contrário, ele dizia assim, está perdoado os seus pecados. E o amor de Deus, como nós falamos na sexta-feira, o amor de Deus constrangia o povo, e aquilo demonstrava-se autoridade e não autoritarismo. Tem homem que eu já fui, tem homens assim, que tem em casa e vem falar assim, não pastor, quem manda na minha casa sou eu. Se na tua casa, meu querido, tu manda, o Espírito Santo não manda faz tempo, hein? Na tua casa quem tem que mandar é o Espírito Santo, e você tem que ser porta-voz do Espírito Santo. Você, homem, que é sacerdote. A autoridade primária é Deus, a autoridade secundária dentro da sua casa é você, homem, sacerdote. Depois a autoridade secundária, que é a mulher. Por que eu estou falando isso? A gente não combina nada, viu, irmãos? Quando o pastor Claudio vai pregar, quando o evangelista Vitor vai pregar, a obreira Ana vai pregar, quando outras pessoas vão pregar, eu não fico combinando, não chamo ninguém na salinha e falo, olha, você fala isso que eu falo isso, a gente faz um balacobaco e pronto. Não, o Espírito Santo é quem governa aqui. E a minha pregação é justamente sobre isso, sobre obediência, e ele está falando disso. Sabe por quê, querido? Quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que entender a ordem de Deus como ordem suprema e supremacia de toda a ordem. Nós queremos ouvir Deus falar, mas não queremos falar para Deus que estamos dispostos a obedecer. Essa é a diferença.
Essa é a grande diferença. Nós queremos, eu preciso ouvir Deus falar. Eu preciso ouvir Deus falar. Aí Deus fala com você. Eu já tive situações onde eu falei assim, Senhor, essa coisa era difícil. É melhor nem ter sabido o que o Senhor queria. Porque agora se eu não faço, eu estou debaixo de um jugo próprio. Porque eu ouvi o que o Senhor falou, mas não fiz o que Ele me mandou. E Saul fez isso, Saul passou por isso. Qual era a ordem antigamente do rei? Lá, quando o rei era Saul, os profetas tinham que vir oferecer sacrifício ao Senhor para que eles fossem para a guerra. E quando oferecia sacrifício a Deus, por isso o mês de consagração, quando se oferecia sacrifício a Deus, o Senhor falava, faça isso, faça aquilo. A ordem para Saul era, Saul, pega todo o povo, invada a cidade de Amaleque, os amalequitas, e destrua todos. A ordem de Deus foi, destrua todos, homens, mulheres. Hoje em dia Deus não pede isso, a dispensação era diferente. Não estou falando para você invadir uma situação e matar, mas a ordem, a dispensação. O que é dispensação, querido? A forma com que Deus agia, a forma com que Deus julgava era diferente. Da mesma forma, quando o Senhor pediu Isaac para Abraão, Deus não vai pedir para você matar teu filho hoje. Se pedir é demônio, não é Deus. Então a dispensação, a ordem, a forma com que Deus julgava e analisava era diferente. Você precisa entender isso, porque Deus ele está te contrapondo diante de uma situação, de uma palavra, e você precisa responder a isso. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. O que acontece é que Saul chega e diz assim, rei, a ordem é invada Amaleque e destrua tudo, porque tudo que tem lá, se vier uma peninha, é desgraça. Aí o Saul chega lá, invade, conquista a cidade, e agora ele olha e vê as mulheres, todas grandes, todas fortes, toda mulher que dava bonita, né? E fala, não vou destruir não, vou levar para mim. Aí ele olha os bois, as ovelhas, bonito. Que isso? Deus mandou eu destruir isso. Olha, isso é beleza. Deus é que fez isso. Por que eu vou destruir? Vou levar para ficar mais rico. Porque quem tinha o boi e ovelha naquela época era como se você tivesse imóveis hoje. A moeda de troca na época era isso. Sabia se uma pessoa era rica ou não, se ela tinha boi, ovelha, criado. Então ele olhou aquilo e falou, tem boi, tem ovelha, tem mulheres, vão ser todas as minhas concubinas e concubinas do povo, vão ser todas empregadas, esse boi e essas ovelhas, tudo para mim. Tudo trazer para Israel crescer, para que o Senhor cresça. Agora, aqueles boi mirradinhos, aqueles que estavam sem pata, que estavam com berne, mata tudo. E assim eles fizeram. Tudo que não era aprazível, como nós lemos, tudo que não era bom, pegou, botou na fornalha, queimou, matou. A banguela, deixa a banguela aí, mas a novinha atrás. E aí chega o bonitão lá. Mas quando Deus dá uma ordem, pode ser sem dente, com dente, boa, bonita, feia, nova. Se Deus deu uma ordem, faça o que o Senhor mandou. Senão você atrai maldição para você e para a tua casa e para toda uma geração. Aí chega lá, mas e o Senhor está... Querido, profeta, você nunca vai entender profeta. Profeta que é profeta de verdade, não profeta que se nomeou profeta, viu? Não, aqui, não, eu sou alguma coisa, não. Profeta que é profeta, você nunca vai entender quem é profeta. Pergunta para o Vitor, que anda comigo faz 4 anos, 5 anos. Vê se ele me entende às vezes. Porque às vezes a gente está numa situação e ele fala, e aí? Mudou tudo, vira a esquina, vamos para embora. Profeta que é profeta não se entende e não vai se entender nunca. Porque Deus ele está constantemente falando com o profeta. Eu imagino que Samuel estava lá e o Senhor falando assim, Samuel, eu dei uma ordem e o camarada... Está tudo lá, Samuel. Está matando o que é aprazível. Mas o que não é aprazível aos olhos deles, o que é aprazível aos olhos dele, estão trazendo para cá. E eu imagino que Samuel fica assim. Igual quando o profeta que é profeta sabe que o fulano não está fazendo o que Deus mandou. E aí sabe que o fulano vai chegar e falar assim, ai pastor, a minha vida está em prova. Mas por que está em prova, né meu filho? O que Deus falou contigo? E ainda culpa o profeta depois. A ordem para Saul era, Saul, destrua tudo. Tudo.
Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós estamos caminhando e Deus dando uma ordem para nós: destrua essa amizade. O que é destruir a amizade? É saia do meio desse tipo de gente, saia do meio desse tipo de fofoca, saia do caminho desse tipo. Aí sabe o que acontece? Nós não abandonamos essas coisas, e nós não sabemos por que nós não prosperamos. É a mesma coisa que isso aqui, olha. Você está vendo como eu estou chique hoje? Está vendo como eu estou bonito? Você está lá caminhando, mas você não consegue ganhar vitória, você não consegue ter vitória. Sabe por quê? Porque a hora que você começa a revirar, e a hora que você começa a se constranger pela palavra, você vê que existem coisas que ainda estavam escondidas. E você começa a procurar, e não para de surgir coisas escondidas, que não tem mais. E quando o profeta fala assim: bota a mão do bolso e tira o que tem escondido aí. Que isso, pastor? Eu não estou escondendo nada. Tá escondendo a sua arrogância, está escondendo a sua falta de posição, está escondendo a sua falta de amor, está escondendo o seu desespero, está escondendo a sua falta de fé na pessoa de Jesus, está escondendo a falta daquilo que Deus falou para você e você não fez. O que é que Deus falou para você? Seja através da minha vida, seja através de algum profeta aí, e você está escondendo ainda. Não, pastor, não tenho nada escondido. Ei, irmãos, por muito tempo já pregando eu tinha coisas escondidas que eu precisava tirar do meu bolso. Muitas coisas. Tira para mim aqui. Muitas coisas, muitas vezes nós temos que abrir mão. Nós temos que colocar a mão aonde porventura tem alguma coisa e arrancar e falar assim: pastor, aqui eu estou consagrando a minha vida agora e destruindo tudo isso. O que tem a ver tudo isso com consagração? Exatamente isso que eu acabei de fazer para você. Existia um conceito na época que, se você for ler Números, você vai ver. A ordem era, quando se conquistava uma cidade, para adorar a Deus, não era para outra coisa, para adorar a Deus, tudo que existia naquela cidade deveria ser destruído, para que Deus começasse a prosperar, tudo do zero, tudo do novo. Por que é que tu não tem coisas novas? Porque você está guardando o velho. Por que você não tem caminho novo? Porque você não tem vitória nova? Porque ainda você quer viver na unção velha. Você quer viver naquilo que você sempre achou que era verdade. Quando eu descobri que Deus tem uma unção nova todo dia para mim, eu jogo a velha toda hora e pego a nova de novo. Mas tem gente que não faz isso. E aí escolhe viver de unção velha. Escolhe viver cheio de coisas, cheio de... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É que eu preparei tanto, nem sei mais qual bolso que tá. Tem. Ó, sai pra lá, velho. Você tem que fuçar em você, botar a mão em tudo quanto é tipo de buraquinho que você tem aí, bolso, e achar onde tem unção velha, eu vou jogar fora. Aonde tem algo que eu trouxe de Amaleque, aonde tem algo que eu trouxe lá do meio dos amalequitas, eu vou destruir, porque senão Deus vai me rejeitar como filho. Não é o pastor, não é a igreja. Você já viu pessoas que buscam aqui: eu vou naquela igreja porque tem milagre, eu vou naquela igreja porque tem isso, e não sabe, amém, que tem milagre, aqui também tem milagre, lá tem milagre, outro lado tem, porque Deus é o Deus de milagres, amém? Aleluia. Porque quem anda com Jesus anda com milagre todo dia, irmão. O milagre tem que andar com você, não é você que tem que correr atrás do milagre, ele tem que andar com você. Se você tem essa convicção, não corra atrás, ele vem, ele te atinge, porque você está no tempo de Deus. É a primeira coisa, tudo isso para falar que filhos entendem o que Deus quer. Você imagina? Deus falou para o homem era rei. Sabe qual é o grande problema? Ele era rei, mas ele não era filho, porque ele queria agir independente. Outra coisa que acontece com quem não entende submissão é porque quer agir independente. Não é fé cega, não é obediência burra e inescrupulosa, do tipo que nós vemos aí. Tem líderes de seita, porque nem a igreja, líderes de seita que as pessoas falam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, e lá, aí sim é uma obediência cega, é uma burrice espiritual, e as pessoas os seguem, e as pessoas os perseguem ali, nessa burrice espiritual. Isso não é obediência, isso não é submissão, isso é burrice.
falando português claro. Mas Saul, ele não entendia isso, ele não entendia submissão à voz de Deus, irmão. Outro dia veio uma, aqui mesmo, semana retrasada, pastor, eu queria tanto ter uma resposta de Deus. Eu falei assim, filha, qual que é o seu problema? Você não pode orar? Ela queria revelação. Eu falei, você não pode orar? Eu falei, fala o teu problema para mim, benção. Porque Jesus, o Senhor me disse, eu não quero falar nada disso que ela quer ouvir. Ela falou o problema, eu falei assim, eu vou dar uma instrução para você, porque não existe só dom de revelação, existe dom de sabedoria. A palavra de Deus para você, em cima de um princípio cristão, em cima da Bíblia, e de cima de um conhecimento é isso. No outro dia ela fez isso e descobriu que eu estava falando a verdade. Mas naquele dia o Senhor queria falar com ela, porque Deus, Ele quer nos falar algo sempre, basta que a gente procure. O Senhor disse para ela assim, a verdade, filha, é que eu quero curar a sua depressão. As duas estavam comigo ministrando, acho que foi vocês duas. Eu botei a mão nela e o Senhor disse, estou curando a depressão. Porque quando você deitar na cama, você não consegue dormir. Ela começou a chorar e caiu no chão e foi curada. No outro dia ela me disse, está lá no Facebook, pastor, muito obrigado, nunca dormi como eu dormi essa noite. Às vezes nós queremos ouvir algo e Deus quer falar outra coisa. Às vezes nós queremos fazer algo, mas a palavra de Deus é outra coisa. Ai, mas pastor, por que a minha vida não prospera? Sabe por quê? Assim como você anda com 1, 2 e 3 passinhos, o terceiro passo Deus só dá se você fizer o primeiro. Porque Deus é obediente e Ele não pula etapas. Mas pastor, eu quero tanto. Dá o primeiro passo, filho. Dá o primeiro passo primeiro. E o primeiro passo é sempre o pior. O primeiro passo sempre é o passo que você nunca vai acreditar e nunca vai imaginar o que Deus pode fazer. Mas aí você dá o segundo, e você dá o terceiro. E muitas vezes quando chega no final, é que Deus vai te iluminar a cabeça para você ver que o profeta falou lá na frente era verdade. Só que todo esse passo, você fica com raiva do profeta, você fica achando, fica com fofoquinha para lá e para cá, fica igual Maria fofoqueira na janela, né? Você viu, irmã Isabel, que o pastor falou? Você viu? Ele é louco, irmã Isabel. Ele é louco. Você viu ali no bazar? Quanto ficou? Você viu, irmã? Eu acho que estavam falando de mim. Sabe o que é isso, querido? Pessoas que odeiam a voz profética e começam a falar. Está entendendo o ódio da voz profética? A voz profética. E aí a frustração da pessoa, ela não consegue e não se arrepende, não se consagra, e ela projeta nas pessoas. Isso é o ódio à voz profética. É isso que nós passamos. E é isso que nós precisamos entender, que quem é filho entende o que é submissão. Quem é bastardo não entende. Quem é insubmisso acontece como aconteceu com Saul. O Senhor disse assim, o homem, irmãos queridos, a hora que chegou lá, ele disse, Samuel, eu quero me arrepender, Samuel, porque eu errei. Hoje existe a graça de Deus sobre nós. Hoje, se você se arrepender 1, 2, 3, Deus é misericordioso. Mas chega uma hora que Deus faz assim, ó, chegou, acabou. Não é o pastor que está falando, é Deus que está falando. Irmão, você pode vir aqui e pecar contra a santidade de Deus. Você pode, Deus do livro, está amarrado essa palavra na sua vida, viu? Estou falando em forma retórica. Você pode ir na zona e vir aqui pedir perdão e Deus te perdoar. Você tem que arrepender e não ir mais para a zona, não ir mais para o bordel. Você pode fazer isso e Deus te arrepende. E aí aquele santão dentro da igreja que viveu a vida inteira, se não se arrepender vai para o inferno e fica no inferno. E aquele que viveu a vida inteira na desgraça, ao se arrepender verdadeiramente vai para o céu. Porém, não queira discutir com uma ordem que vem de Deus. Não queira discutir contra a autoridade máxima de Deus. Deus queria fazer aquele povo conquistar a cidade dos amalequitas. E Saul interviu naquilo que Deus queria. Quando nós intervimos naquilo que Deus queria, Deus sim, Ele põe um basta em tudo que você pensa ou acha que é verdade. Por isso que Ele diz em Salmo 24, eu amo isso, que Ele diz, do Senhor, o salmista diz, do Senhor, não é seu nem meu, do Senhor é a terra e tudo que nela há. O teu filho, teu marido, a tua igreja, teu pai, tua mãe, tudo é do Senhor e não é seu.
Os meus dons não são meus, é dele. Ele me emprestou para um mover profético, apostólico e operacional dentro da igreja, mas os dons são dele. Assim como você não é meu. Você está sobre a minha autoridade, a minha capa apostólica, mas você não é meu, você é filho de Deus. A autoridade primária na sua vida tem que ser o Senhor. E quando você entende que a autoridade primária tem que ser o Senhor, automaticamente eu não preciso dizer para você obedecer, porque se você entende que Deus é Deus, você entende que a autoridade delegada da minha vida sobre você é e vem de Deus. Entende? Quando você entende isso, você prospera, irmão. O homem perdeu o reinado. Deus pegou e disse para Saul: eu tiro de você a unção, porque você rejeitou a minha palavra. Já pensou isso? Deus deu uma ordem, irmão, para não fazer. Ai, mas pastor, eu preciso ganhar dinheiro. Mas pastor, eu preciso cuidar da minha família. Querido, a sua primazia, a sua decisão primária tem que ser aquilo que o Senhor está falando. Você tem que ganhar dinheiro e tem que honrar seu emprego. Você tem que trabalhar e tem que honrar o seu emprego. Você tem que cuidar da sua família, sim. Mas tudo na sua vida deve girar em torno daquilo que Deus quer para você. Isso é consagração. Isso é consagração. Quando o centro da sua vida for Deus. Eu já vi pessoas assim, ó: ai pastor, ora por mim porque a minha vida não prospera. Qual é o centro da sua vida? Eu perguntei para essa pessoa, sabe o que ela me disse? Minha casa. Não é assim? Eu tenho que cuidar da minha casa. Falei, está errado. A sua casa vem depois de Deus. O centro tem que ser o Senhor. Não pastor, mas sabe o que é? Homem falando isso para mim: a minha mulher não é crente, só eu que sou crente. Piorou? O sacerdote da sua casa é você. Ai de você se não cumprir alguma coisa que o Senhor está falando para você, Ele te mata. Ai pastor, é que meu marido não é crente, ok? Deixa sua casa em ordem, faça comida, deixa tudo em ordem, mas venha para a casa de Deus. Me desculpa, irmãos, me desculpa. Isso aí muita gente vai discordar de mim. Só que mulheres que não têm maridos crentes, deixa a sua casa em ordem, mas venha para a igreja. Não fica dando a voz maldita do inferno, não. É a sua posição que vai mudar a vida dele. Não é você ficando em casa. Não, mas tem que ser submissa ao marido. Submissão não é escravidão. E salvação é individual. Não, mas eu fico assistindo culto de casa. Culto na internet, culto na TV, é posterior à sua vida lá no altar. Por isso que as pessoas não prosperam, porque viram em torno de família, viram em torno de casa, viram em torno de marido, de mulher, e não viram em torno de Deus. Deus é que tem que ser o centro, e as outras coisas se conciliar com aquilo que Deus falou. Ah, Deus falou para mim que vai me dar uma casa na praia. Glória a Deus. Quando você não puder ir, você vai doar a casa na praia para o irmão que não tem dinheiro para pagar aluguel, ir lá e levar a família, ficar uma semana, um final de semana. Deus vai te dar isso para você abençoar pessoas, mas também para você ir lá. Mas não vai te dar a casa na praia para você todo final de semana ir para a praia e esquecer dele. A sua vida tem que virar em torno daquilo que o Senhor quer. Se não virar em torno daquilo que o Senhor quer, não é consagração a Deus. A minha vida hoje vira em torno daquilo que o Senhor quer para mim. A minha vida. Tudo eu pergunto: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O quê? O quê? Porque senão Deus pode chegar para você e falar assim: eu te rejeito, porque você não obedeceu a minha palavra. Isso é consagração. Sabe por quê? Uma palavra chamada Herém. Era o ato de quando o rei conquistava uma cidade. Tudo que lá existia deveria ser queimado, destruído. Lembrando, isso era dispensação que Deus fazia naquela época. Hoje não é assim, de matar pessoas, de matar coisas, de matar animais. Naquela época existia esse costume e isso era um fato de consagração a Deus. Tudo que era do passado se destruía para que tudo estivesse limpo, para que Deus começasse do zero, para que Deus te desse tudo novo. Amém.
E hoje a palavra rema é essa, Erém. Que tem aí de velho? O que tem de velho? Você precisa abrir mão disso. Você precisa abrir mão tudo do velho aí. Tudo. Falar, Jesus, eu quero entender o que é consagração. Eu quero que a minha vida seja todas as coisas novas. Que a minha vida tenha tudo de novo, tudo de perfeito, tudo de absoluto. O evangelista Vitor disse assim, teve gente que está aqui, a duras penas, todos aqui. Quando eu falo peso, é peso de glória. Quando eu falo peso, é peso de direcionamento apostólico. Quando eu falo peso, é peso da glória de Deus. E todos aqueles que um dia passaram a andar debaixo da nuvem que está sobre essa igreja, sentem isso. São constrangidos a mudarem de vida. Porque do que adianta eu chegar lá no céu e o Senhor me dizer assim, filho, eu te dei um povo. Eu coloquei pessoas para você ministrar a minha palavra. Só que você foi raso. Você foi subversivo. Você foi irresponsável. E só queria pessoas. Só queria número de gente. E deixou pecados escondidos. Não matou aquele que eu disse para matar. Quando eu digo isso, irmãos, não matou o pecado. Não destruiu aquilo que estava invadindo. Tem pessoas que responderam. Mas tem pessoas que não respondem assim. Nós respeitamos. Nós amamos essas pessoas. É muito sério isso, irmãos. E essa seriedade que Deus está cobrando de mim, que está cobrando de você. Essa seriedade e esse posicionamento é que Deus cobra da gente com Ele. Em tudo. Irmãos, eu trabalhei secularmente dos 17 até os 22 anos. E depois, Deus me tirou o emprego secular, me deixou doido. Porque imagina, o irmão aí, os irmãos mais velhos, imagina vocês que tem que cuidar de casa. E se Deus fala assim, eu fecho todas as suas portas. Eu tenho que cuidar da minha casa, ver eu e minha mãe sorrindo alegre, e eu aqui ministrando, você não sabe do que eu passo. E com 22 anos eu tinha que cuidar da minha casa, junto com a minha mãe, e Deus disse, eu fecho todas as portas, não entra R$1 da condição humana. O que você faria, querido? Daria atenção ou seria como Saul? Não, eu vou fazer como eu quero. Por mais que doía, eu disse, eu nunca vou deixar de obedecer a voz de Deus. Teve meses que eu passei 2 meses com R$20 na conta. Você faria? E não deixei de ir na igreja. E ainda na época eu estava indo, a Márcia morava lá em Sumaré, nós íamos toda semana para lá, numa pastora que ainda não trouxe para cá para ministrar aqui. Ela era da Deus e Amor, depois abriu uma igreja. Ela, doidona, ela, assim, bem loucona, assim, sabe, dos mantos. Todo mês, toda semana, toda quinta-feira a gente estava lá. O pastor Claudio Honor, na época, chegou a alguns cultos. Toda semana, durante 1 ano. Eu não sabia de onde vinha dinheiro para pôr gasolina, mas acontecia. Irmãos, quando você se posiciona, você acha que vai vir, cair flores do céu. Não, é aí que Deus vai, é aí que o diabo vem, e Deus, por permissão de Deus, para provar o que tem no teu coração. É aí. E aí tem aqueles frouxos, ai, tá doendo, pastor. Tá doendo, filha, mas você não sabe quanto doeu em mim. Ontem os meninos perguntaram, mas pastor, você não pregava na época, não tinha agenda e tal, e aí, como que é? 2 meses eu já passei com R$20. Sabe o que é isso, irmão? Direção apostólica, uma palavra profética, ela acontece quando você acredita nela. Ela acontece. Dói, mas acontece. E quando nós não tínhamos dinheiro para ir, alguma coisa, alguém falava, queria conhecer a pastora, vamos. Irmão, pode ir com o seu carro? Pode ir com o seu carro? Pode, até melhor, eu vou te buscar na sua casa e te devolvo na sua casa. E ainda no meio do caminho Jesus tocava, vamos comer uma pizza, irmão. Vamos, irmã, glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? Quando você acredita que Deus está agindo, você não fica olhando circunstâncias, você fica olhando aquilo que está lá na frente. Para de olhar circunstância. Para de olhar circunstância.
Para. Não olha a circunstância, não olha o que está ao redor, olha o que está lá na frente, porque o que está lá na frente é o que Deus disse, é o que vai acontecer, e ponto final, porque o Senhor falou, e quando Ele fala, Ele cumpre. Só basta que nós nos alinhemos com aquilo que Ele quer. Só basta isso. Só. Mais nada. Quanta gente, irmãos, quanta gente já não se aproximou de mim. Quanta gente Deus deu uma palavra e pararam no meio do caminho. E aí depois dizem, mas pastor, mentiroso, profeta do capeta, falou e não aconteceu. Eu falei, opa, pera um pouquinho, qual foi a sua posição? Hein? Qual foi a sua posição? Ou você acha que, irmão, não tem oração milagrosa quando é posicionamento. Tem oração de milagre para cura. Deus pode fazer milagres criativos que não tem acontecer, começa a ter. Deus já fez isso através de mim, eu sei que é assim. Só que para posicionamento e direcionamento apostólico, não é botar a mão e acontece na sua casa, cai do céu. Não é anjo que vem assim, pastor, olha, não vem nenhum anjo do céu, pastor Miquel está aqui, R$1.200 para pagar o aluguel. Tô, filho! Não é nada disso. Por isso que o Senhor tem falado, e disse através da vida do pastor Elias Rodrigues, é ano de trabalhar. É ano de pegar o machadinho, ó, e trabalhar. Os meninos fizeram aqui, divulgaram o bazar, e divulgaram com o panfletinho que está lá. Depois você pega e leva para divulgar. Tem lá um panfletinho que a gente fez, xerox. Já teve frutos. Teve gente que veio sexta-feira aqui que é fruto do panfleto. Fruto do trabalho. E a gente precisa fazer, para tirar essa ideia aí de fora, que a gente é só igreja de branco. Vou colocar todos os negão lá fora. Botar tudo lá na porta. Fazer um João Bobo assim de um negão beiçudo, botar lá. Brincando, viu, irmãos? Sabe por quê? Nós precisamos posicionar. Nós precisamos tomar posição. Às vezes a gente, de sexta-feira, a gente tem uma palavra mais profética, de domingo também, mas domingo é mais uma direção apostólica. O que é isso? É para você saber qual é a direção de Deus para você. Está mudando o ano. Está mudando o ano. Tem gente que vai para a praia, tem gente que vai para lá. Não é pecado não, irmãos. Estou falando isso. Tem gente que vai para lá, faz planos, mas perguntou, Senhor, onde tu quer que eu vá? Isso é um exemplo, tá? Estou atacando ninguém. Os irmãos vão para a praia, que eu já sei. Não é para você isso, não. Tudo. Vou mudar de emprego. É para eu mudar, Senhor? Senhor, era para eu trabalhar onde eu estou trabalhando, Senhor? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, sábado eu gosto de jogar bola, sábado de manhã eu gosto de jogar bola, mas lá só tem gente boca suja, é para continuar lá, Senhor? Senhor, eu gosto de chegar na minha casa e não fazer nada. Senhor, o que você quer que eu faça? Esse tempo que eu não faço nada, o Senhor quer que eu faça alguma coisa? Pergunta isso para Deus. Senhor, eu tenho um tempo livre na minha agenda. Esse tempo livre o Senhor quer que eu faça o quê? Que eu vá lá na igreja faxinar? Eu vou, Senhor. Você quer que eu faça o quê? Que eu pego alguém e leve no shopping porque não tem dinheiro para comprar uma roupa e está sem roupa? O Senhor quer que eu faça isso? Senhor, me mostre quem é. São coisas tão pequenas que eu estou dando um exemplo para você, mas é que Deus quer falar com você nisso. Deus quer falar nisso. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque minha vida, Senhor, vira em torno do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Hein, Senhor? O quê? Eu não estou falando para você ser extremista, irmão. Não estou falando que você não pode divertir. Muito pelo contrário, os homens aí que tem família, tem que reservar um dia da sua família. Nem se for na praça do bairro, vai lá. Mas vai. Ah, mas não tenho dinheiro. Não, filho, guarda na semana, pelo menos dinheiro para pastel. Leva seu filho para comer um pastel. Porque depois, quando chegar a 20 anos, a gente tem que cuidar deles aqui, porque eu nunca tive um pai. A pessoa vai falar para mim. Meu pai nunca me levou para passear. Jesus está falando. Isso é ser homem. O que mais eu atendo, irmãos, é pessoas com falta de referência paterna. O que mais tem, não é só daqui, de outro de fora também. O que mais tem é pessoas que não teve referências cristãs dentro de casa. E nós precisamos curar, botar a mão lá na ferida, cicatrizar e trazer de dentro para fora tudo qualquer tipo de mágoa, rancor, para a pessoa vir aqui e reconhecer uma autoridade primária que é Deus, e reconhecer uma autoridade delegada depois que é o Senhor.
Isso é cura. Isso é consagração. Vem aqui, pastor Claudinor, evangelista Vitor, obreira Ana, Márcia, todos os obreiros de intercessão. Os cooperadores ficam aí. Nós estamos no mês de consagração. Sexta-feira nós fizemos o convite. Eu ia fazer no final do mês, mas vamos fazer todos os cultos. Oportunidade para você. Hoje me perguntaram, pastor, uma pessoa pode ser consagrada 2 vezes? Uma consagração é para sempre? Não. Porque estamos na época da graça. O que rompe uma consagração? Consagração, quando você derrama óleo sobre alguém, aquela unção está lá. Mas estamos falando de consagração. Quando você se consagra ao Senhor e você vive uma vida santa. E depois o pecado, o mundo começa a te puxar. E agora aquela consagração, você fez um dia ela, mas você caiu no pecado e não voltou para lá. Ou você caiu no pecado e o pecado se tornou iniquidade. Aquilo que é consciente. O próprio Deus, ele faz isso. Romanos diz assim, Paulo escrevendo para Romanos, a paixão, a concupiscência dos homens, Deus os entregou às suas próprias paixões, porque o próprio Deus os entregou à maldição deles mesmos. Porque se consagraram um dia, irmãos, eu fiz trabalho de rua uma época, durante 6 meses, sabe o que mais tinha lá? Ex-crente, ex-filho de pastor, ex-obreiro, ex-tudo crente. Porque um dia estavam se consagrando a Deus, mas o pecado os atraiu. O leão e o mel dentro os atraiu, e eles comeram o mel e levaram para casa, e toda uma geração foi destruída por causa que comeram o mel do leão. A consagração, ela pode ser quebrada. Você precisa voltar a Deus, não ao homem. Voltar a Deus. Achei muito bonita a sua posição, viu, Silvia? Em ajoelhar aqui. Sabe por quê? Ela não está se ajoelhando a homens. Ela está se ajoelhando diante de uma unção que ela sabe e conhece o que Deus falou com ela. É isso que você precisa. Eu não sei quem virá aqui, mas você vai vir. Ah, pastor, eu já fui sexta-feira. Ok. Nós estamos abrindo espaço para todo culto você ter na mente que esse é um mês de consagração. Estou fazendo isso porque talvez tem uns irmãos que só vêm de domingo, que pode vir só de domingo porque trabalha até de noite. Está aqui. Fecha, apaga a luz aqui da frente. Joga a música para mim. Deixa só da frente apagada, por gentileza. Fecha os teus olhos agora. E você que quer, você virá aqui. Você vai se consagrar a Deus, reservar, separar a sua vida ao Senhor. Nós estamos aqui, os obreiros, os oficiais, para orar por você. Não é oração para cura, não é oração para libertação, é oração para consagração. Você que quer, você pode vir até aqui. Você que já fez de sexta ou quer fazer de novo, também venha. Mas você que está aí, não perca o foco. Pode aumentar o louvor. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Os oficiais ministrem cada um. Não fique no corredor, venha mais para frente. Os oficiais tragam as pessoas para frente. Lembrando, é oração para consagração, não é oração de libertação, não é oração de cura, não é oração de milagres. Cooperadores, ajudem aí a liberar as pessoas para frente, não fique preso nos corredores. Você que está aí, adore ao Senhor junto. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim,
fala pra mim. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Saiba que você está se separando ao Senhor. Saiba que você está se separando ao Senhor. Oh, Espírito Santo, você está escolhendo aquilo que o Senhor quer para você. Vento de poder sobre meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sobre meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em Entrega tudo a Deus aí, querido. Entrega tudo que o Senhor tem. Entrega tudo que o Senhor tem para entrega ao Senhor Jesus. Tudo que você tem no teu coração aí, entrega a Ele. Deixa Ele ser o centro. Deixa Ele ser o centro. Deixa Ele ser o centro de tudo, que você vai ver que vai dar certo. sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo. Pra eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.